No vídeo passado, nós apresentamos o modelo ISLM, a ideia do modelo, as características do modelo, e mostramos a IS, a primeira das curvas, uma relação entre taxa de juros e renda, uma relação inversa que caracteriza os pontos de equilíbrio no mercado de bens e serviços. Então, isso foi o modelo passado. Nesse vídeo, quer dizer, no vídeo passado, nesse vídeo nós vamos fazer a outra parte do modelo, que é a LM, não é? A curva que representa o equilíbrio do mercado monetário. É sempre bom começar a IS, porque a IS já é um terreno conhecido. A gente já tinha feito um modelo anterior que, no fundo, é uma IS com I fixo, com I dado. Então, com investimento que não depende do I. Pensa de um jeito ou de outro, fica à vontade. Então, era um terreno conhecido. Agora é um terreno mais desconhecido, mas, por outro lado, a gente já conhece como nós vamos abordar, que é o mercado, o equilíbrio, a inclinação, o deslocamento. Então, a gente já sabe mais ou menos o caminho que nós vamos percorrer. Por isso que sempre bom apresentar, tem uma regra, mas é sempre bom apresentar a IS primeiro e depois a LM. Então, vamos lá, LM mostra as combinações de taxa de juros e nível de produto, tais que a demanda por moeda seja igual à oferta de moeda. Então, mostra essas combinações. Aqui. A curva LM, então, representa o equilíbrio do mercado monetário. Essa é a ideia. Assim como a IS representa o equilíbrio do mercado de bens e serviços, a LM vai representar o equilíbrio do mercado monetário. Assim como nós tivemos duas etapas para mostrar a curva IS, nós vamos ter duas etapas para mostrar a curva LM. Né? Tem um paralelo aqui entre o que está acontecendo. Primeiro, nós vamos explicar a relação entre demanda de moeda, que depende da taxa de juros e renda. Vamos contar uma história para justificar isso. De novo, essa é uma discussão que está cheia de nuances, cheia de detalhes, cheia de modelos. Economia monetária, vocês vão ver tudo isso, certo? Vão ver tudo isso com o devido cuidado. Aqui no nosso curso, nosso objetivo é mais operacional, fazer a coisa funcionar. E aí nós vamos achar o equilíbrio igualando a oferta de moeda e demanda de moeda. Tá? Então, faz a demanda por moeda, iguala a oferta. Uma oferta de moeda, nós vamos falar dela também, qual é a ideia dela, mas é mais simples que a política monetária, grosso modo, é o Banco Central que define. Bom, a demanda por moeda, se isso é importante ter em mente. Essa demanda por moeda que nós vamos trabalhar é uma demanda por saldos monetários reais. Pensem em poder de compra. Ou seja, é uma variável real e não nominal. Você não está preocupado em quantos reais tem no bolso pelo real? Você está preocupado no poder de compra que ele te dá. É isso que te interessa. Você não quer real porque, é 1.000. Se R$1.000, né? Desculpa, feio. Se R$1.000 compra uma cesta básica, por exemplo, e numa outra situação, R$200 com uma cesta básica, você não, quer dizer, o número aqui, 1.000 ou 200, não é importante para você. O que é importante é o que você compra com isso, né? Então, há um tempão atrás, com R$1 você comprava uma latinha de Coca-Cola. Então, R$1 era uma latinha de Coca-Cola. Agora, você não compra mais. Então, eu não sei quanto mais está a latinha de Coca-Cola também, porque estou um tempo sem tomar Coca-Cola, a inflação anda grande. Então, para você, aquele R$1 latinha de Coca-Cola. Agora, sei lá, R$7 a latinha de Coca-Cola. Eu não sei bem quanto está, não. A ideia é essa, entendeu? O que interessa mesmo é esse poder de compra, e não o número. Então, o número que está lá. É claro que num dado momento, para um dado nível de preços, o número determina o poder de compra, mas com o tempo vai passando, o P vai passando. Então, o que interessa para a gente é isso, tá? Só para ficar claro isso para a gente. A demanda, quer dizer, alguns autores não botam explicitamente, aqui ele bota, e isso é importante, é M sobre P. Alguns não botam porque, como P está fixo, né, o M sobre P é o M que determina, mas é importante botar para ficar claro isso na cabeça. O que importa ali é o poder de compra, é a demanda por poder de compra. Bom, essa demanda por saldos monetários reais depende da renda real. A ideia é que as pessoas demandam moeda para pagar por compras que dependem da renda. Então, quanto maior a sua renda, mais você vai demandar a moeda porque suas compras são mais caras. E da taxa de juros, que é o custo de reter a moeda. Quanto maior a taxa de juros, mais caro reter moeda, né? Quer dizer, você ficar com o dinheiro parado. Quando a taxa de juros é baixa, taxa de juros zero. Tá bom, tá no banco para quê? Agora, quando a taxa de juros é muito alta, você fala, não sou maluco, vou botar o dinheiro no banco para render. Quanto maior a taxa de juros, mais caro reter moeda e menos dinheiro as pessoas vão reter para um determinado nível de renda. Então, essa é a ideia.
Um comentário aqui, só antes de passar. Como eu disse, vocês vão estudar isso em economia monetária. Mas tem uma discussão legal aqui. Porque ao pé da letra você pode pensar o seguinte: mas por que eu retenho alguma moeda em relação à questão dos juros? Porque, veja, por menor que seja a taxa de juros, é sempre melhor receber essa taxa de juros do que nada. Sempre melhor. É sempre melhor 5%, ou 2%, ou 1% que seja, ou 0,1% que seja, é melhor do que zero. Pessoas racionais, elas preferem ganhar 0,1 do que zero. A nossa hipótese de economia é que as pessoas são racionais. Então, por que alguém ficaria com essa moeda e não botaria num banco para render, nem que seja um pouquinho, mas melhor que zero? Essa é uma discussão interessante. Essa é uma boa discussão. Lá em monetária, certamente, vocês vão discutir isso. Vocês vão fazer essa discussão, porque ela é fundamental para pensar a moeda. A primeira coisa que vocês podem pensar, e é bem razoável, é que tem um custo de botar no banco. Né? E apareceram esses modelos. Esse custo caiu muito nos últimos anos. Hoje você bota e tira dinheiro do banco com o teu celular. Vai do celular, aplica aqui, bota lá, tira, compra Bitcoin, sai da Bitcoin, compra dólar, sai do dólar, vai para o outro, entra na outra corretora, compra ação, vende ação, volta. Isso é um custo muito baixo. Mas ainda tem algum custo, você tem que parar, tem que fazer. Então, você pode pensar essa ideia do custo, que é uma ideia mais tradicional. Tem um custo. Então, quando a taxa de juros é muito baixa, simplesmente não vale a pena você fazer esse custo, você ir no banco para fazer isso, ou mesmo perder lá um tempo seu, sei lá, em vez de estar assistindo uma série legal na Netflix, você está lá operando. Então, você tem dificuldade, entendeu? Esses aplicativos, para mim, enchem o saco. Então, assim, mas tem essa ideia do custo, que é um tipo de argumento, tem um modelo, salvo engano, Baumol, que ele faz essa discussão. Tem outro argumento, esse é do Tobin, que ele argumenta o seguinte: você tem uma carteira e a moeda ela tem uma característica muito interessante, porque ela seria um ativo livre de risco. Quer dizer, isso não é bem verdade, porque tem um risco inflacionário, mas ela tem menos risco que outros ativos. Então, numa carteira ótima, sempre teria moeda. E aí você tem a composição e a taxa de juros, você vai ter mais ou menos. E tem um argumento de Keynes, que é um argumento bem legal também, que Keynes argumenta que você segura a moeda para especular. Claro que o argumento de Keynes tem esse problema. Se você segura a moeda para especular, devia ter começado pelo de Keynes para a história fazer mais sentido, aqui foi falha minha. Mas se você segura a moeda para especular, que esse é o argumento de Keynes, né? A teoria quantitativa, se você pensar ela como uma demanda por moeda, MV igual a PY, a demanda por moeda MD vai depender de Y, não de I. Mas aí Keynes traz essa questão da especulação. Né? Agora ficou melhor. Da especulação. Você segura a moeda porque você está esperando o aumento dos juros. Então, se você acha que vai ter um aumento dos juros muito alto, é melhor comprar o título depois que o juro subir. Você vai ganhar mais. Quer dizer, o título hoje, você paga 1.000 para receber, sei lá, 100 por ano. Se você acha que daqui a um mês vai ter um aumento da taxa de juros que vai de 10% para 15%. Você vai pagar os mesmos 1.000 para receber 150 por ano. É melhor esperar uma semana, porque depois você vai ter um ganho de longo prazo. E aí vem essa história. Então, esse é o argumento original de Keynes, é um argumento bacana. Mas aí vem essa história. Por que eu deixo em dinheiro? Por que eu não boto num título curtíssimo? E aí vem a questão da dificuldade do banco ou mesmo da composição de carteira. Então, essa discussão que relaciona juros e moeda é uma discussão rica, é uma discussão importante. Nós não vamos explorar aqui, não porque não seja importante, porque tem outro lugar para explorar aqui na nossa estrutura de curso, né? E não tem por que ficar repetindo o conteúdo. Então, nós vamos seguir nosso caminho aqui com a LM, supondo que essa relação inversa está legal, a relação é inversa, mas fiquem tranquilos que lá na frente vocês vão estudar com mais detalhes a natureza dessa relação. Bom, para variar, nós vamos ter um exemplo linear. A L é igual a KY menos HI, né, Kzinho Y menos HI. Para variar, é sempre aquela ideia, exemplo linear, porque é o do livro, fica bacaninha, depois nós vamos fazendo a parte de cálculo. Parâmetro K, sensibilidade da demanda de moeda em relação à renda, H em relação à taxa de juros. Então, a demanda por moeda ela tem sensibilidade a duas variáveis, ela depende dessas duas. Tá aí. Para um dado Y, a relação entre demanda por moeda e juros é negativa. Então, dado Y, quanto maior a taxa de juros, menos demanda moeda. E a explicação é aquela, a taxa de juros está alta, não vale a pena reter moeda. Se você quiser pensar na questão da especulação, você pode pensar o seguinte: se a taxa de juros é alta, talvez não vá subir mais muito, então não estou segurando moeda. Mas o importante é que tem essa relação.
Então, se eu quiser olhar a demanda por moeda para um dado Y, ela tem esse jeitão aqui, ela tem uma relação inversa. Quando aumenta Y, quando você tem um Y maior, ela desloca para fora, porque para o mesmo I a demanda é maior, né? Se Y aumentar, né, Y1 e Y2, no Y1 menor, a demanda com Y1 é menor do que com Y2, mesmo que o I fique igual. Então, você desloca a LM, desculpa, LM, não, isso não é LM, isso é a demanda por moeda, ela desloca com a renda, a relação LI vai deslocando. Bom, a quantidade nominal de moeda, que eu vou chamar de M, é controlada pelo Banco Central. Aí, de novo, a gente conversou no vídeo passado sobre isso. Na realidade, a política monetária é feita com juros e não com M. Nós já conversamos sobre isso, não precisa repetir, mas aqui nós vamos trabalhar com M, mas está relacionado, né? Quando aumenta juros, seria o equivalente a reduzir M. Quando abaixa juros, seria o equivalente a aumentar M. Então, mas essa é a visão clássica do modelo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Quantidade real de moeda, M sobre P. P, lembrem que por hipótese é fixo, né? Então, M sobre P é o que me interessa aqui mesmo, é o M sobre P. Para um dado Y1, existe uma taxa de juros I1 que equilibra o mercado de moeda. Esse ponto de equilíbrio, I1 e Y1, que equilibra o mercado de moeda, ele pertence à LM. Mesma ideia da IS, que nós fazíamos o ponto I1 e Y1. Aqui nós estamos fazendo a mesma coisa. Se Y aumenta, digamos, vai para Y2, haverá um aumento na demanda de moeda para uma mesma taxa de juros. A gente acabou de conversar isso, esse deslocamento aqui. Então, para a mesma taxa de juros, a demanda por moeda L1 vai para L2, porque a renda subiu. Então, se Y aumenta, vai para Y2, haverá um aumento na demanda de moeda para a mesma taxa de juros. Como a oferta de moeda é fixa, esse aumento da demanda de moeda não vai se realizar. Alguma coisa vai ter que ajustar. O que vai ajustar? A taxa de juros. Então, a taxa de juros sobe para voltar a demanda para aquele lugar e manter o equilíbrio M sobre P, que está fixo, igual a demanda por moeda. Então, na LM, um aumento da renda anda com o aumento da taxa de juros. Então, na IS, a relação era negativa. Aumentava um, diminuía outro. Na LM, a relação é positiva. Aumenta um, aumenta outro também. A taxa de juros I2, que equilibra o mercado quando a renda sobe, é maior do que I1. Tá certo? Então, pensem o seguinte. A economia da coisa aqui, né? Aconteceu alguma coisa que a renda subiu. Talvez uma política fiscal. A renda subiu. A renda subiu. Agora, as pessoas vão querer mais moeda, porque a demanda por moeda depende da renda. Então, as pessoas vão lá. Só que o Banco Central, no meu exemplo, ele manteve fixo o M. O M está fixo. Ora, todo mundo quer moeda, não tem moeda, o juro sobe. O juro nominal sobe para manter esse equilíbrio. Então, a relação é positiva entre Y e I. Então, a IS estabeleceu uma relação negativa, mas a LM vai estabelecer uma relação positiva, e aí nós estamos no mundo maravilhoso dos economistas, né? Como eu falei, vai lembrar oferta e demanda, tem uma negativa e outra positiva, só não confunde quem é quem. Então, toda vida que não lembrou, volta e pensa no que significa cada curva. Não, aí esse é o mercado de bens e serviços. Como é que é o mercado de bens e serviços? Aumenta juros, cai o investimento, portanto, cai a despesa, cai a renda. Relação inversa. Como é que é o mercado de moeda? Aumenta Y, aumenta a demanda por moeda, mas a oferta está fixa, os juros têm que se elevar para manter o equilíbrio. Então, a relação é positiva. Lembra? É a economia da coisa. Aqui o gráfico, né, a construção da LM com o gráfico. Então, está aqui direitinho a nossa LM. Cara, esse gráfico aqui, ele não constrói LM, desculpa. Ele constrói logo duas, e ele mostra que se você aumenta o M barra sobre P, eu acho que eu pulei um gráfico aqui, mas tudo bem, vocês pegaram o raciocínio. Se você aumenta o M barra, você desloca a LM para fora. Então, um aumento de M barra desloca a LM para fora. Aqui foi um problema meu na hora de fazer o slide, peço desculpas. Assim como aconteceu com a IS, nós podemos usar cálculo para obter a inclinação da LM. O livro tem, vocês dão uma checada lá. Qualquer livro que vocês tiverem tem a derivação da LM no gráfico. Podemos, porque eu não vou voltar tudo agora. Podemos usar cálculo para obter a inclinação da LM, mesmo em caso mais genérico, que nem nós fizemos com a IS. Então, a LM seria M sobre P igual a L de YI. Variação de M sobre P igual a variação de M sobre P igual a variação de L de YI.
A variação de M preço é zero, porque a M está fixo e o P é fixo por hipótese. A variação de L vai ser a variação em função de Y dy e a variação em função de I dy. Aí você iguala aqui, né, fazendo a nossa anotaçãozinha, Li e Ly, vai dar menos Ly sobre Li. Ly é positivo, Li é negativo. Né? A demanda de moeda cresce com a renda e diminui com juros. Positivo com negativo dá negativo, mas tem um menos aqui na frente, portanto, positivo. Se você quiser lembrar de onde quiser fazer a conta está aqui. De novo, você pode fazer o cálculo, você pode usar o argumento econômico que nós demos, que é aumentou Y, aumenta a demanda por moeda, mas a oferta de moeda está fixa, ao DMP igual a zero, né? Quer dizer que não variou, portanto a taxa de juros tem que subir para equilibrar o mercado. Essa é a economia da coisa e aqui é o cálculo mostrando, chegando no raciocínio. Com o nosso exemplo, se quiser trabalhar com o nosso exemplo, no nosso exemplo Ly igual a K e Li igual a menos H, então a inclinação da LM vai ser menos K sobre menos H, que dá K sobre H. Que dá K sobre H. Essa é a inclinação. Desculpe, apareceu aqui, depois eu vou responder, mas eu não quero parar. Pensei que tivesse fechado, mas por algum motivo não fechei. Mas depois eu vou lá olhar. Então, a inclinação da LM será dada por K sobre H. Depois eu vou lá ver o que é. Vai ser dada por K sobre H. Bom, fica mais fácil, talvez fique fácil ver essa inclinação quando encontramos a LM. Né? A gente pode encontrar, assim como a gente encontrou a IS, a gente pode encontrar a LM, pode fazer esse exercício. E aí eu tenho MP igual a KY menos HI. HI eu resolvo, KY é menos M sobre P, e eu tenho que I é igual a 1 sobre H, HY menos M sobre P. Fica claro aqui, calma, aqui é K, né? Aqui não é H, é K, senão esse H ia com esse H. Aqui é um K. Fica claro aqui, então, a relação positiva, né? Que a relação vai ser K sobre H, Y, que vai dar o peso de Y aí. Então, a LM tem inclinação positiva, nós vimos com cálculo, nós vimos com economia. O gráfico melou, peço desculpas, mas está lá no livro. E nós vimos agora encontrando a LM. A LM vai ser mais inclinada quando a demanda por inclinação da LM está aqui, né? Está aqui. Então a gente vê quando LY e LI que determina. Então ela é mais inclinada quando a demanda por moeda for muito sensível à renda, ou seja, quando o LY for alta. Então, se a moeda é muito sensível à renda, a LM tende a ser mais inclinada. Quando a demanda por moeda for um pouco sensível aos juros, ou seja, quando o LI for baixo, então isso inclina. Vale o contrário, né? Quando o LI for baixo ou o LI for alto, então ela fica menos inclinada. Aí agora, o gráfico errado. Variações em M na política monetária deslocam a LM. Um aumento de M desloca a LM para a direita ou para fora. Isso é verdade porque para o mesmo Y será necessário um I menor para equilibrar o mercado. Vale o contrário no caso de redução de M. Então, agora o gráfico, definitivamente ali entrou o errado. O que eu estou dizendo que está acontecendo? Suponha que agora você tem, o Banco Central aumenta M. Então tem mais M na economia, M sobre P subiu. Ora, se M sobre P subiu para um mesmo I, a taxa, o Y que vai garantir o equilíbrio é maior. Ou, seguindo o raciocínio do livro, para o mesmo Y, eu preciso de uma taxa de juros menor, né, para garantir um novo equilíbrio com mais moeda. Por quê? Porque a oferta aumentou, a demanda tem que subir. Se Y ficou fixo, para a demanda subir, I tem que cair. Ou, se quiser pensar em termos de I, se o I ficou fixo, o Y teria que subir. Então, para o mesmo I, o Y é maior, ou para o mesmo Y, o I é menor. Isso quem caracteriza isso é um deslocamento para fora. Então, aumentou a M, a IS vai para fora. Né? A LM vai para fora. Ao diminuir o M, a LM vai para dentro. Fora significa direita, dentro, esquerda. Bom, então a IS representa os pontos onde o mercado de bens e serviços está equilibrado. Essa é a IS. A LM representa os pontos onde o mercado monetário está equilibrado. A interseção da IS com a LM representa um ponto onde os dois mercados estão equilibrados. Então, o equilíbrio agora é um ponto onde os dois mercados se encontram.
Lembrem sempre que isso está com algumas hipóteses importantes por trás, das quais eu destaco. Nível de preços constantes e as firmas vão ofertar todo o produto demandado àquele nível de preço. Então, dado o nível de preço, as firmas vão ofertar todo o produto que for demandado. Isso é a oferta horizontal. Tá? As firmas sempre estão demandando. Assim como no caso lá do multiplicador, que nós conversamos, né, tem uns 2 vídeos para trás, para isso fazer sentido, eu preciso ter um desemprego muito alto. Em que sentido desemprego? Pessoas querendo trabalhar aquele salário. As firmas têm que conseguir contratar aquele salário. Senão não dá nem para começar essa conversa. Então, de novo, modelo de curto prazo, modelo keynesiano é muito para essas situações onde tem desemprego nesse sentido estrito aqui. As pessoas querem trabalhar aquele salário. Se não, para aumentar a produção, tem que aumentar salário para conseguir trazer mais gente, é muito difícil supor que os preços estão dados, né? Fica muito difícil supor. O cara está tendo um custo maior e isso deveria refletir em preço. Então, essa hipótese é central no modelo. Está aqui o equilíbrio IS-LM. Está aqui. Como é que é analisar a política fiscal e monetária nesse modelo, que nós vamos fazer no próximo vídeo? É basicamente ver o deslocamento da IS e da LM. Você tem uma política, rapidinho, assim, trailer, né? Spoiler. Você tem uma política fiscal expansionista, a IS desloca para fora. Nós já vimos isso no vídeo anterior. Se a IS desloca para fora, o novo equilíbrio vem aqui. Mais juros, mais renda. Política fiscal expansionista faz isso. Você tem uma política monetária expansionista. Aqui a política monetária expansionista. A LM desloca para a direita agora. Nós acabamos de ver isso. Aqui, LM desloca para a direita. Então, o que vai acontecer? Mais renda, menos juros. E assim por diante. Então, no próximo vídeo, nós vamos dedicar inteiro a esse jogo de política fiscal e monetária. Reparem que, às vezes, pode dar uma descoordenação, dar uma confusão danada. Quer dizer, o governo aumenta o gasto. O governo aumenta o gasto. Então, a IS vem para cá. Aí aumenta o produto e aumenta a taxa de juros. Aí vem o Banco Central, fica preocupado que essa pressão do produto gera inflação. Então, ele vai lá e reduz a moeda para trazer de volta. A taxa de juros vai lá para cima. Então, você tem umas combinações aí interessantes e tal, uma discussão boa, mas vamos deixar para o próximo vídeo. Esse é de construção do modelo, o próximo vídeo fica de aplicação com as políticas acontecendo. Bom, deslocamento da IS nós não vamos aprofundar, mas vamos tocar no assunto. Deslocamentos da IS e LM mudam o equilíbrio de renda e juros. Tais deslocamentos podem estar associados às políticas macroeconômicas. Como eu falei, no próximo vídeo nós vamos aprofundar tudo isso. Grosso modo, a política fiscal, as variações em G, TR e OT desloca a IS, né? A política fiscal desloca a IS, certinho, né? Porque foi o parênteses que botou o plural. E a política monetária, variações em M, desloca a LM. Então o jogo é esse, quem desloca o quê? Um aumento em A barra, nós não vamos especificar, porque aí nós vamos discutir política no próximo, desloca a IS para a direita, levando a um equilíbrio onde produto e juros são maiores que no equilíbrio anterior. O aumento de renda do modelo IS-LM é menor do que no modelo sem LM, e isso vale a discussão. Mostrado no gráfico, mas eu quero o porquê da economia. E enquanto eu falo do gráfico e tal, vocês vão pensando nisso. Se for o caso, eu aviso, vou responder, aí você para um pouco, mas tenta ter uma resposta. Eu estou dizendo o seguinte: se você tem um aumento em A barra, o Y vai aumentar. Nós vimos isso no modelo sem a taxa de juros, né, sem a LM. Nós vamos ver isso, e isso agora o gráfico está ilustrando. Se a IS desloca, você aumenta o Y. Mas o que eu estou afirmando, estou afirmando que o aumento da renda associada a um aumento da despesa autônoma, por exemplo, via gasto do governo, é menor nesse modelo IS-LM. E eu quero que vocês pensem um pouco sobre isso. Quero que vocês pensem. Para o vídeo, só ver o gráfico, parem o vídeo e pensem sobre isso. O gráfico talvez dê a dica para vocês. Então vale a pena ver. O modelo IS-LM está aqui. Desloquei a IS. Houve um aumento. O deslocamento da IS, quer dizer, para um dado I, o deslocamento da IS é o alfa, delta e barra. Aqui ele fez com I, a gente podia ter feito com G, tanto faz. Em alguma parte, né, o I barra está na demanda autônoma, né, o BI é que não está. Então seria esse daqui, que é o nosso multiplicador, né, alfa, G, delta e barra. Então isso aqui, esse deslocamento aqui seria o modelo original. Esse deslocamento seria, naquele modelo primeiro que nós estudamos, seria deste tamanho o efeito sobre a renda. Mas no modelo IS-LM, o novo equilíbrio está aqui. Está aqui o equilíbrio.
e em Y' é esse cara aqui. Então, em vez de ser aqui, foi aqui. E o que eu estou perguntando é, por que aconteceu? Por que isso aconteceu desse jeito? Dica, não é spoiler, não vou responder, só vou dar uma dica. A inclinação da LM tem alguma coisa a ver com isso. É alguma coisa que a LM fez. Então, agora sim, parem o vídeo. Se vocês não pensaram ainda numa explicação econômica, eu não quero uma explicação, gráfica, nem de cálculo. Chegar lá não quero explicação econômica. Vamos lá, então. Agora eu vou dar a resposta, agora é o spoiler. Então, se não tem ainda uma, pronto, vou dar. Porque quando a barra se deslocou, houve um aumento da renda, joia, mas também houve aumento dos juros. Esse aumento dos juros puxa o investimento para baixo. Então, ele mata um pouco do aumento original. Olha como é que a interação das duas endógenas fica bacana. Você tem um aumento de Y, mas você também tem um aumento de juros. E o aumento de juros puxa o Y de volta via investimento. Esse efeito nós vamos discutir na próxima unidade, quando nós vamos discutir com detalhes a política econômica. Ele é chamado de efeito de deslocamento, ou crowding out em inglês. Muitos livros, mesmo em português, usam a expressão em inglês crowding out. Qual é a ideia aqui? Pensem no gasto público, que ele faz delta e barra porque ele não quer antecipar a discussão, mas eu estou antecipando um pouco, eu sou meio assim mesmo, eu gosto de dar spoiler. A ideia de que o gasto público pode estar expulsando o gasto privado. Essa é um pouco a ideia. E isso vai se dar via taxa de juros. Então o governo resolve gastar muito, a taxa de juros sobe, a quantidade de recursos está lá, a taxa de juros sobe, e aí vai ter menos do gasto privado, no caso, o investimento. Então, essa é uma das discussões da próxima unidade, só para dar uma animação aí para vocês seguirem com o próximo vídeo. Bom, para terminar essa nossa discussão do modelo ISLM, nessa apresentação do modelo ISLM, nós vamos discutir o modelo ISLM, ele pode ser usado para obter a demanda agregada. Quer dizer, nós podemos usar esse modelo para gerar uma demanda agregada. E aí ver o que está acontecendo com a demanda agregada. Se o nível de preço sobe, né, a demanda agregada, lembrem, ela bota uma relação entre Y e P, né, uma relação inversa entre Y e P, é isso que tem na demanda agregada, nós falamos disso na unidade anterior. Se o nível de preço sobe de P1 para P2, então a oferta real de moeda cai de MP1 para P2. Essa queda desloca a LM para a esquerda. Por quê? Porque é equivalente a uma queda em M. O que importa é M sobre P. Todo o meu raciocínio é P fixo, estou variando M, porque é a política monetária, é o que eu estou interessado. Mas agora eu virei o jogo. M fixo, eu mudei P. O M sobre P vai do mesmo jeito. Então, um aumento em P diminui essa fração e seria o equivalente a uma redução em M, que é uma contração da LM, e, portanto, uma queda na renda. Então, está aí a relação negativa explicada no modelo ISLM. Mas vamos fazer mais coisa, não vamos parar aqui, não. Esse deslocamento da LM leva a um novo equilíbrio, com maior taxa de juros e menor renda, isso eu acabei de falar, está estabelecida a relação negativa entre P e Y. Mas vamos botar mais detalhes, que graficamente o jogo é esse daqui. Então eu estou aqui no ponto do meu equilíbrio 1, está aqui ali, eu preciso trocar de óculos para ver essas letrinhas pequenas. Está aqui o equilíbrio 1, aumentou o nível de preços, houve um aumento do nível de preços, eu vim para a contração da LM, eu vim para cá, então aqui eu tenho com P1 é Y1, com P2 é Y2. Se eu fizer no plano de P e Y, está aqui P1, Y1, sobe P2, Y2, relação inversa. Então, o modelo ISLM ele me gera essa demanda agregada de inclinação negativa, que é o que tem que ser. A demanda agregada a gente já viu. A oferta é que tem esse problema de vertical, inclinado, tá. A demanda agregada é inclinação negativa. Vamos fazer isso resolvendo o modelo. Ora, no meu exemplo linear, quer dizer, no exemplo do livro que eu estou usando, nada mais é do que um sistema linear. E nós sabemos resolver sistema linear. Nós sabemos, vocês fizeram quant aí, vocês devem ter tirado de letra. Se não sabe, complicou, porque depois, quando a gente fizer a política, eu vou resolver sistema linear para encontrar os multiplicadores, para fazer aquele cálculo lá e tal, vai ficar bacaninha.
Lá nós vamos usar a Cramer, aqui a gente não vai usar isso não, a gente vai só substituir. Mas eu tenho um sisteminha linear com duas equações, a IS e a LM. A IS diz que Y é igual a alfa G a barra menos BI, e a LM diz que I é igual a 1 sobre H, aqui está certinho, graças a Deus eu não copiei e colei. KY, eu estava preocupado o tempo todo com isso. Se eu tiver copiado e colado, vai ferrar tudo no meu último exemplo. Mas eu não fiz isso não, ainda bem. 1 sobre H, KY menos MP. Então está aqui duas equações, são independentes, duas incógnitas, que são as variáveis endógenas, Y e I, mão na massa, vamos resolver o sistema. Como é que eu vou resolver? Eu vou resolver substituindo. Tá? Tem várias maneiras de resolver um sistema. Você pode montar a matriz, por exemplo, bota tudo que for de Y aqui e de I, bota tudo que for de endógeno para a esquerda, e deixa só as exógenas e as constantes para a direita. Faz a matriz, inverte, é uma. Pode usar a regra de Cramer, é outra. Ou pode substituir as equações. Tem várias maneiras de resolver esse sistema. Vocês conhecem várias, estudaram no colégio, estudaram aqui na Quant. Aqui eu vou, quer dizer, também não sei exatamente o que vem, mas em algum momento da vida vocês estudaram o sistema linear, isso eu tenho certeza. Eu vou fazer essa substituição. Então o que eu vou pegar é o seguinte: onde tiver I, eu vou botar esse cara aqui, porque I é igual a isso. Quando eu fizer isso, eu vou ter uma equação só com Y, né? Esse I aqui sai, entra esse termo, e aí eu tenho uma equação só com Y. É o que eu estou fazendo nesse exato momento. Então, Y vai ser alfa G a barra menos B sobre H, esse 1 sobre H está aqui, né? Então tem um B multiplicando, B sobre H, KY menos MP. Isso implica que Y é igual a H alfa G. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Eu passei rápido aqui. Exercício para vocês, então. Mostrem isso daqui. Cheguem aqui. Dica. Y é igual a alfa G a barra menos alfa G, menos B alfa G H KY, menos B alfa G H, mais, né, menos com menos dá mais B alfa G H M sobre P. Então, Y vai ficar quem aqui? Aqui é 1, que está com Y, e vai ficar B alfa G H K. Então, passa para cá, e daí você resolve tudo direitinho para Y e sai essa coisa que está aqui, essa coisa estranha. Mas o que interessa para mim? Constante a barra, constante M sobre P. Quando P aumenta, esse cara aqui cai, portanto, P aumenta, esse cara aqui cai, portanto, Y cai. Aquela relação se dando aí pelo M sobre P. Como esse termo aqui, alfa G, H mais K, B alfa G ainda aparece duas vezes, eu vou chamá-lo de gama. Então aqui vai ficar, na verdade eu vou chamar de gama com H, porque aí eu boto B sobre H aqui, isso é uma trapacinha do livro para ficar mais bonito, então chama de gama H alfa G, H mais K, B alfa G, então aqui é gama barra, e aqui é B sobre H, né, porque o H some, então aqui não tem H, então fica B sobre H, a MP, M sobre P. A equação do slide anterior mostra que a demanda agregada obtida pelo modelo ISLM resolver o modelo ISLM é uma coisa que é bom vocês ficarem espertos, principalmente aqueles que pretendem fazer prova da ANPEC um dia, porque muitas vezes cai uma questão desse tipo. O cara dá um modelo ISLM, ele bota numerozinhos no lugar desses Bs aqui e pede para você resolver. Não, repara, aqui você encontrou Y, né, M é dado, P é dado, o resto tudo é parâmetro. Com Y você vem aqui e encontra I. Tá? Encontra aí. Então, resolver o sistema, de novo, é resolver um sisteminha. Aqui eu só estou explorando esse lado da demanda agregada. Só estou explorando esse lado da demanda agregada, a relação inversa entre Y e P que apareceu aqui. Repara que não é linear não essa relação, porque o P está aqui embaixo, né? Mas é inverso, que não precisa que seja linear, eu preciso que seja inverso. Então, a equação do slide anterior mostra que a demanda agregada obtida, eu sei que no gráfico ele botou linear, porque o gráfico tem isso, a gente não pega tão bem as curvaturas, mas na conta ficou diferente. A equação do slide anterior mostra que a demanda agregada obtida pelo modelo ISLM depende da despesa autônoma e do estoque real de moeda. Então, a demanda agregada depende desses dois elementos. Até aqui também, sem grandes novidades. A gente já sabia que tinha essa relação e também a gente já tinha comentado até lá na unidade 2
que a moeda influencia a demanda agregada. Nós fizemos isso via teoria quantitativa, porque lá a gente não tinha um modelo de demanda tão legal quanto esse, tão cheio de nuances quanto esse. Mas fez o que estava lá, mas a relação aparece, né? Essa ideia de que o estoque real de moeda tem efeito na demanda agregada, ela estava presente. Então, com isso, nós fechamos a nossa apresentação do modelo ISLM. Certo? É um modelo compacto, é um modelo simples. Pode alguém não ter achado simples, assiste de novo, vai no livro, vê os slides. Ele é um modelo de 2 equações e 2 incógnitas. Na apresentação do livro que eu fiz aqui, linear, então é um sisteminha linear, bacana, mas que te dá muita ferramenta para análise de política monetária e fiscal. De novo, como eu já falei, ele é um modelo que tem limitações. Ele é um modelo que, essa hipótese, por exemplo, de que o preço está fixo, é dura de engolir. Você está mexendo a política monetária e não está tendo efeito no preço. Tudo isso é meio... Mas ele dá intuições básicas que são importantes, entendeu? Então, é um modelo legal para a gente começar a pensar macroeconomia e depois nós vamos aperfeiçoando esse jogo, botando nuances e tal. Mas... dá aquela sacada assim, ó. A gente aqui, só no spoiler que a gente deu de política, a gente viu um aumento do gasto do governo tende a elevar a taxa de juros. A gente viu isso, o modelo acabou de mostrar isso. Não é? Então isso é uma coisa de macroeconomia mesmo, você tem que estar pensando. Agora vai sempre? Não, tem umas nuances, nós vamos discutir isso na próxima unidade. Tem as limitações, mesmo dentro do modelo tem umas coisinhas interessantes, mas essas relações de o que acontece, a política monetária, ela teria a queda de I, já a política fiscal, ela aumenta Y a custa de aumento de I. A limitação do modelo de que é preciso essa ideia de que as empresas possam contratar, o que no mínimo exige que os trabalhadores, que seja possível contratar mais trabalhador sem aumentar salário. Tudo isso é a ferramenta básica do macroeconomista. Quando você, no futuro, você estiver num banco fazendo cenários, claro, você vai ter seu modelo muito mais sofisticado do que esse, cheio de otimização, cheio de coisas, cheio de equações dinâmicas. Mas, cara, se você é só o modelo, um dia um computador vai te substituir, porque o computador roda o modelo. Tem que ter a macroeconomia da coisa. Vocês estão fazendo economia. Né? Mesmo quem não é do curso, está aqui num curso estudando economia. Então, o modelo ISLM, por mais limitações que tenham, e o tipo de macro que eu faço, talvez seja uma das mais críticas ao modelo ISLM, né? Mas ele é uma coisa que você tem que conhecer para você ir começando esse exercício de pensar macroeconomia, pensar macroeconomista. Né? O que está acontecendo aqui? Pera lá, oferta agregada está retraindo, ela está subindo, como é que isso afeta nível de preços. Você não pode ficar dependendo só daquele modelo que está codificado na linha. Pensa num piloto de avião, quer dizer, o piloto de avião dizem, né, eu não entendo nada, eu não sei nem como é que pilota um avião, mas dizem aí as pessoas que entendem que em tese é possível o avião voar sem piloto, ele está ali meio só para acalmar as pessoas. Mais ou menos, porque pode dar um problema na máquina. Pode ser que num certo momento o negócio não funcione, e aí faz a diferença o piloto que não depende só daquilo que está lá, ele saber conduzir, sair. Às vezes nem o melhor piloto do mundo consegue resolver, se o problema é muito grande ninguém resolve. Mas em algumas condições, né, o piloto faz a diferença. Tem um exemplo, né, eu me lembro, não sei se, talvez vocês, não, eu não lembro nem quanto tempo faz isso, né, a gente vai ficando velho, tem isso. Mas o cara teve um problema, ele conseguiu pousar o avião dele num rio, lá em Nova York. Diz que é dificílimo fazer isso. Ali é o piloto. O piloto, claro, ele vai olhar para os instrumentos, ele vai olhar para o modelo, mas você tem que saber criticar o modelo, você tem que entender, calma, isso aqui não está legal. Uma das minhas primeiras experiências trabalhando foi assim, eu rodei o modelo e meu chefe na época disse, esse modelo, essa simulação não está legal. Eu disse, mas como não está? Eu fiz certinho. Eu disse assim, tudo bem, mas é a limitação do modelo, agora é você em cena. Né? Então, isso é uma lição que eu peguei, graças a Deus, na época eu fiquei meio chateado, porque eu disse, meu modelo, mas foi uma bela lição para você aprender que você tem que pensar economia. E o modelo ISLM te ajuda muito a pensar macroeconomia, por mais que ele seja sujeito à crítica e por mais que ele tenha limitações. Então eu paro esse vídeo por aqui. No próximo vídeo
nós vamos discutir a política econômica, nós vamos usar esse modelo para discutir interações de política econômica, política monetária, política fiscal e coisas do tipo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.